Olá, boa noite. Bom, estava na igreja, estava pensando, aí eu vim para casa agora, estava pensando no seguinte. Eu tenho olhado muito no Facebook, nunca gostei de Facebook, mas ultimamente eu tenho mexido e me colocaram em um grupo aí de debate. Eu tenho visto muito a questão da veracidade da Bíblia. As pessoas dizem muito que a Bíblia não é válida, a Bíblia não tem veracidade, o que foi escrito não foi escrito pra gente, isso aí foi escrito para o povo antigamente e tudo mais. Só que cada dia que passa eu vejo algo muito interessante. Hoje eu vi um vídeo no Facebook de uma criança simplesmente fazendo bagunça na sala da direção do colégio, fazendo muito barulho, muita bagunça, jogando as coisas no chão, derrubando cadeira. Só que o mais interessante disso é que ninguém pode fazer nada. Inventaram a lei da palmada. Não que eu sou a favor de alguém bater em alguém, não é isso. Mas repreender a pessoa, eu acho que é válido. Tudo bem que a escola não tem obrigação nenhuma de educar, porque ela está lá para ensinar cultura, a pessoa a ser culta. Ela está lá para ensinar a criança a ter conhecimentos gerais das coisas. E conforme vai passando os anos, ela vai se especializando. Mas educação vem de casa. E o mais incrível é que por mais que as pessoas digam que a Bíblia não tem veracidade, por alguns fatos, mas o mais incrível é que nessa Bíblia, onde ninguém acredita, está escrito assim: ensina teu filho no caminho que deve andar. Bom, se ela não tem veracidade, por que ela diria isso? E mais, ela também diz: honra teu pai e tua mãe, obedeça. Isso é dignidade. Uma pessoa, quando ela honra o pai e a mãe, ela é digna de alguma coisa. E mais, lá na mesma Bíblia está escrito assim: ó, não mate, não roube, não furte, não cobice, não adultere. Na mesma Bíblia. E as pessoas não fazem isso. Aquelas pessoas que não acreditam na Bíblia, ela não rouba, ela não mata, ela não estupra, ela não adultera, ela não cobiça. Interessante. Mesmo assim, as pessoas ainda dizem que a Bíblia não tem veracidade. E o mais incrível é que a pessoa, mesmo ela acreditando nisso, ela não faz essas coisas. Ela não acredita na Bíblia, mas ela não faz isso. Na mesma Bíblia está escrito assim, ó: você não é capaz de dar ao seu filho uma serpente. Quanto mais eu, Deus, vou dar algo de ruim para vocês. Bom, isso é Jesus Cristo falando quando ele estava aqui na terra. Mas ele disse isso para as pessoas que hoje não acreditam na Bíblia. E você tem filho, você tem neto, você tem sobrinho, e você não dá uma serpente, você não dá uma pedra. Você dá algo de bom. É incrível como as pessoas distorcem as coisas. Elas não acreditam numa coisa que elas não praticam. Porque a pessoa que pratica aquilo que está escrito na Bíblia, ela tem significado para ela. Primeiro que ela é feliz. Lá diz que não devemos comer alimentos impuros. Mas por quê? Porque ele quer o bem-estar da sua saúde. E quem foi que falou isso? Foi Jesus Cristo, o Deus. Interessante. Por mais que ela não tenha validade, mas foi ele que disse isso para o seu bem-estar. Bom, para aqueles que não acreditam, a Bíblia continua valendo. Porque na mesma Bíblia está escrito assim, ó: existia um ser que queria o trono, queria estar acima dos céus, queria estar além da sua posição. Só que esse ser, ele tentou enganar os anjos, levou a terça parte. E por ele ter enganado, ele foi expulso do céu. E por ele ter sido expulso do céu, ele veio tentar derrubar a criação divina. E todo aquele que pratica isso, tentando mostrar para os outros
que Deus não é Deus, que Deus não é o Criador, que Deus não é o ser que guarda o sábado, ou que instituiu o sábado. Todo aquele que faz isso, infelizmente, é instrumento do diabo. Por quê? Porque está fazendo com a mesma coisa. Está com o mesmo pensamento. Ele está dizendo para os outros, o sábado não é isso. O sábado não existe. Não, nem está escrito isso mais na Bíblia. Isso aí foi para o passado. Bom, se foi para o passado, ou se é para o presente, experimenta. Tenta. Por que você não tenta? Por que você diz e não pratica? Eu acho que se você praticar, ou tentar, porque é assim, de duas uma. Ou a pessoa não quis praticar, e aí usa de teoria, lógica, porque é isso que a teologia apresenta, teoria lógica. Porque o princípio estabelecido por Deus, ele é prático. No mesmo lugar onde as pessoas não acreditam, sabe o que está escrito? Ama teu próximo. Se você tiver 2 capas, dê uma. Se você tiver que andar 2 milhas, se você tiver que andar 1 milha, ande 2. Engraçado, né? A Bíblia é essa que apresenta o verdadeiro reino de Deus. E toda vez que Jesus Cristo falava assim, e o reino de Deus é semelhante a isso, tudo foi coisa boa. Ele não apresentou nada de ruim. Então, se não é verdade, ou se a Bíblia não apresenta nada, por que vocês ficam... Por que as pessoas ficam debatendo sobre isso? Experimenta. Porque ninguém pode falar de uma coisa que não viveu. Ninguém pode falar que é ruim algo se não experimentou antes. Experimenta a Bíblia. Procure entender como é que a Bíblia funciona. Aí depois você vem dizer. Porque tem muita gente que vive lá na prática. E por viver lá na prática, não tem ninguém no planeta que vai fazer com que mude a ideia. Porque Deus, Ele está aqui para ajudar aqueles que não entenderam a sua palavra. Porque está escrito lá que isso é a carta de Deus para os homens. Então, se é a carta de Deus, pergunte para o autor aquilo que você não entendeu. Não diga que não existe. Não diga que não é assim. Pergunta para aquele que mandou escrever. Por mais que foi um homem que escreveu, por mais que foi um ser como eu e você, pergunta para Deus, porque a carta é dele. Ele só pediu para alguém redigir. Não fique falando coisas que não sabe. A Bíblia, ela tem muito que apresentar. Porque ela está lá para te beneficiar. Ela não está lá para dizer não para você. Ela está lá para te direcionar no caminho, qual é o melhor caminho para você seguir. Pense nisso antes de falar qualquer coisa. Porque o que a Bíblia quer apresentar para você é um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de paz, não um Deus de discórdia. Porque aquele que discorda, aquele que causa transtorno, infelizmente é instrumento do diabo. Porque foi ele o causador da primeira rebelião no universo. Querendo mostrar aquilo que Deus não é. E todos aqueles que hoje tentam fazer da mesma forma, querendo mostrar aos outros que Deus não é o que ele diz ser, infelizmente está seguindo os mesmos passos dele. Porque a gente não está aqui para debater. Nós fomos chamados das trevas. Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia é algo tão ruim que diz lá: eu chamei você das trevas para a sua maravilhosa luz, para apresentar as virtudes de Deus. O que são virtudes? O mesmo conselho que Pedro dá para... O mesmo texto que diz lá que nós fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz, existe um texto que diz assim, pense nas coisas do alto, pense nas coisas boas, de boa fama, algo alegre. Se nisso há virtude, então pense. Então, qual é a vantagem de eu ficar agora buscando coisas, achando coisas, para mostrar que não, isso aqui na Bíblia não... Pensa em coisa boa, pensa em coisa que edifica. Fica a dica. Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus e tenha uma boa noite. Amém.